Bem, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo senhor Marcondes Marchetti, pelo professor Mário Stender, e aproveitar para parabenizar essa iniciativa de dar visibilidade ao Fritz Müller no presente ano, por muitos centenários, Já tivemos a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, que foi algo muito polêmico, porque a semana foi até desautorizada como divisor de água, e está de uma forma muito tímida o bicentenário da independência política, e também o centenário da fundação do Partido Comunista Brasileiro, o primeiro partido nacionalizado. Enfim, nós temos um ano de muitas memórias e eu creio que foi muito oportuna essa iniciativa de tirar Fritz Müller do esquecimento, e trazê-lo à memória, porque ele definitivamente merece. Bem, dito isso, então, a minha comunicação vai procurar focalizar Fritz Müller como professor do Liceu da província de Santa Catarina, por um período bastante curto, de 1857 a 1860. Então, é uma faceta menos conhecida do nosso Fritz Müller, mas eu penso que é muito importante. Eu gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui, em boa medida, foi publicado num capítulo do livro, escrito em parceria com o Tiago Canceria Dias, que fez uma dissertação de mestrado, focalizando essa questão, e com o professor João Duque, que está presente aqui, que foi orientador, em verdade, dessa dissertação de mestrado, e eu fui convidado para ser co-orientador, porque o professor João Duque é especialista em germanidade em Santa Catarina, nosso grande especialista, e eu entendo um pouco de ensino secundário. Eu fiz a minha tese sobre o Colégio Catarinense dos Jesuítas e a formação das elites, e a partir de então eu venho me dedicando a estudar esse nível de ensino, que é o ensino secundário. Bem, que tem uma longa história e que termina com a reforma de 1971, a reforma da Lei 5.692, aí cria o primeiro e segundo graus, aí é diferente. Então, eu vou me reportar aqui a criação do ensino secundário no Brasil. Isso se liga um pouco com a emancipação política, Porque quando o Brasil se torna um país, a partir não sei se do grito da independência, isso é muito polêmico hoje, mas, enfim, o Brasil, por uma série de fatos, se constitui como um Estado em 1822, e isso é confirmado por a Constituição de 1824. Bem, a partir daí é que se cria no Brasil um sistema de ensino, de uma forma muito tímida, e se começa a criar, a se pensar no ensino primário. Existe uma lei de 1827 que vai criar, em verdade, o ensino de primeiras letras, e na década de 1830 se começa a criar o ensino secundário. Porque o que existia até então eram aulas avulsas, que é uma herança da tradição pombalina. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e também aqui no Brasil e vai criar as aulas avulsas. Bem, então, na década de 1830, começa a se criar justamente os liceus. Os liceus. E esse modelo de ensino secundário ele foi buscado na França, certo? Porque na França, em 1802, Napoleão instituiu o ensino liceal. E a partir daí ele vai ser apropriado em várias partes do mundo.
Veja o caso do Brasil. O Brasil, ele mirou a França em muitas coisas, não é? Porque o Brasil, no início da emancipação política, queria se afastar da tradição lusitana. Então, ele vai buscar lá o lycée francês, não é? E essa ideia do liceu. E, durante o período imperial, de uma forma ou de outra, foi criado liceus em cada uma das províncias, né? Não se chamava estados ainda, isso só com a república. Então, nas diferentes províncias, e aqui em Santa Catarina, é criado o liceu em 1857. Né? Tardiamente, não é? O Nordeste já tinha sido criado, o Colégio Pedro II, né? Vários estados, porque naquele momento Santa Catarina era muito periférica. Não é? O sul do Brasil, Santa Catarina, vai aparecer justamente a partir de meados do século com as colônias de imigrantes europeus. Pode passar? Então, eu queria situar aqui a criação do liceu, a iniciativa do presidente Coutinho. O nome dele era João José Coutinho, que é nome de rua aqui em Florianópolis, né? Uma rua até bem conhecida, Presidente Coutinho. Então, veja, o presidente Coutinho, ele instituiu o Liceu da província de Santa Catarina, que começou a funcionar em 3 de fevereiro de 1857, no prédio onde havia funcionado um colégio dos jesuítas espanhóis. Tá? Veja, os jesuítas tinham sido expulsos e eles voltam para o Brasil justamente pela ilha de Santa Catarina, a partir do Rio do Prata, da Argentina. Então eram espanhóis e vieram aqui, não é? E esse colégio que foi criado aí é um marco na historiografia da volta dos jesuítas, é o primeiro colégio de volta. Eles ficaram um pouco tempo porque uma pandemia acabou atingindo os professores e alunos e o colégio foi fechado. Então, vejam bem, localizado na chácara Mato Grosso da cidade de Nossa Senhora do Desterro. Essa chácara, já foi falado aqui pela manhã, inclusive, né, fica próximo daqui, não é, na Praça da Tirinha, que é oficialmente a Praça Getúlio Vargas. Né? Então, pode passar. Vejam só, eu trago aqui a pintura de Eduardo Dias, né, que é o colégio dos jesuítas ainda, mas ele foi usado pelo liceu. E depois que o liceu termina, ele vai ser novamente usado pelos jesuítas. Eles vão criar um segundo colégio. Tá? Só para ilustrar, o documentário da manhã, hoje, traz rapidamente essa pintura do Eduardo Dias. Perdão, aí seriam as costas do liceu, a declividade que é para essa direção. A frente, né? Eu acho que é a frente aí, não é? Frente para o quartel da Polícia Militar. Exato. Dá uma sensação que a TV tem declive na nossa direção. Bem, pode passar? Então, eu gostaria de situar aqui um pouco o Fritz Miller dentro de um grupo político. Tá? Eu faço um tipo de história que nunca vê um indivíduo isolado, tem que ver um indivíduo com as suas relações, com as suas redes. Então, é importante dizer que aqui na cidade de Desterro havia 2 grupos políticos que podem ser divididos. A gente faz isso, né, professor João Bruno, no texto, tomando conceitos do Norbert Elias e do Johnson Scott. Eles falam em estabelecidos e outsiders. Estabelecidos era aquela elite de corte luso brasileiro, luso açoriano, as famílias Costa, Luz, Livramento, que dominavam o comércio aqui, o grande comércio mercantilista, a navegação de cabotagem, não é? Eles estavam reunidos no Partido Liberal, tá? E aí emerge aí um grupo que, no conceito de Elias Scott, são os outsiders, os novos, com ideias diferentes. E esse grupo dos outsiders, eles são divididos em liberais exaltados, maçons, aí também eram chamados de judeus, cujo líder principal era Marcelino Antônio Dutra.
que era funcionário público, mas também poeta, envolvido em política, não é? E aí tinha um segundo subgrupo, que é os Ashturwieser. Desculpe o meu alemão aí, mas pode ser traduzido como aqueles de 1848, certo? 1848. Então, aqui é importante, eu acho, falar, porque o Marcelo fez referência aqui ao lugar onde o Fritz Miller se refugiou, mas é importante contextualizar que em 1848 houve uma grande onda de revoluções que procuravam, sobretudo, a implantação da República na Europa. Foi o primeiro movimento em rede, assim, na Europa, em favor da República. E no caso da França, foi a Segunda República, não é? Foi um período muito curto. E aí, justamente, como Hobsbawm mostra muito bem no livro Era das Revoluções, todas essas iniciativas revolucionárias, elas foram reprimidas, todas, nenhuma foi vitoriosa. Tá? E aí, no caso da Alemanha, não é? nós vamos ver que essa turma de 48, uma parte delas vem para o Brasil e vem para a colônia Blumenau. Inclusive, né, chamada terceira leva aí, são os de 48. Eu acho importante situar a posição política do Fritz Miller aí nesse momento, que ela é muito sintomática. Ela está muito ligada a essa visão ateia que ele tinha, depois o envolvimento com a Revolução Federalista. Eu queria chamar, quando eu preparei essa fala aqui, chamar atenção para isso. Olha, ele se envolveu em 48. É um indivíduo, mas um indivíduo fazia parte de um movimento. Bem, pode passar? Então, vejam, aqui, esse grupo dos outsiders vai se estabelecer justamente durante a gestão do presidente Coutinho. Tá? É importante perceber isso porque uma política pública ela pode ir contra a ciência ou ela pode proporcionar a ciência. Tá? É interessante isso, porque, vejam só, eu fiquei pensando, sem o presidente Coutinho, eu não sei se o Fritz Miller teria tido um gabinete de física e química e teria tido o jardim botânico. Entende? E é interessante perceber isso, situar na conjuntura política. Tá? Então, vejam bem, em 1859, portanto, 2 anos depois do início do liceu, né, foi oficializado no currículo do ensino secundário as ciências naturais, zoologia, botânica e química, que passaram a ser ministradas pelo Fritz Miller. Tá? Então, vejam que isso aí, na história do ensino secundário, é extremamente relevante. É extremamente relevante porque o currículo era um currículo centralizado nos estudos literários. Tá? Certo? Pode avançar? Bem, eu trago aqui uma fala, um excerto que foi encontrado no jornal sobre o presidente Coutinho. Vejam só a visão que ele tinha, né, para a ciência. Né? Ele diz o seguinte: é sobre as ciências naturais que se baseiam os grandes progressos da agricultura, da indústria fabril, dos meios de comunicação, etc., de que se ufana o século XIX, né? Considerado o século da ciência, né? As ciências naturais também, Augusto Comte, né? Isso tudo está nesse cálculo científico. Essas cadeiras, ciências naturais e desenho, também ele junto ao desenho também, o desenho está muito articulado com as ciências naturais, chamando a atenção dos alunos a objetos concretos e reais, darão um conveniente contrapeso aos estudos abstratos de matemática, filosofia e línguas. Tá? Então, vejam como importante, foi importante a posição política do presidente Coutinho. Pode avançar? E, nesse sentido, vejam só,
o presidente Coutinho viabilizou, então, em primeiro lugar, a aquisição na Alemanha, por R$500.000, um pequeno gabinete de física e química, de acordo com as indicações do professor Fritz Miller, né? Que hoje a gente chamaria de laboratório, né? Mas um pequeno gabinete de química e física, que foi instalado, evidentemente, no Liceu Provincial. Em segundo lugar, cedeu um pedaço da chácara que rodeava o colégio para a formação de um pequeno jardim botânico. Tá? Então, esses fatos aqui são extremamente relevantes à luz do ensino secundário do século XIX. São extremamente relevantes. É algo excepcional. Tá? Você tinha um latinório que dominava o ensino secundário. Só para vocês terem uma ideia, no século XIX, latim e francês tinha carga horária maior do que português. Então, era um ensino literário de corte clássico. Pode passar? Então, vejam só. Em 1860, se dá uma mudança no gabinete de nível nacional, o que implica na substituição do presidente Coutinho pelo presidente Araújo Brusque, em 1860, e o desmantelamento do liceu. Aquele liceu que tinha sido francamente apoiado pelo presidente Coutinho, ele passa a ser desmantelado, né? O que vai ocasionar uma grande revolta do Fritz Miller. Se nós levarmos em consideração alguns artigos que ele publicou nos jornais aqui de São Paulo, não só de Florianópolis. Então, ações políticas desse processo de desmantelamento, a demissão dos professores estrangeiros. Tá? Então, quem não era naturalizado foi demitido. Tá? E os professores que tinham se naturalizado, Ricardo Becker e Fritz Miller, sofreram um grande processo de isolamento. Tá? E, de outra parte, a contratação de professores brasileiros. E aí nós vamos ver, por exemplo, o padre Paiva, que era um grande líder aqui, não era um sacerdote só, não é? Ele era de política, não é? O padre Paiva, professor de latim, de filosofia, ele volta à cena agora, né? Esse grupo dos estabelecidos era muito vinculado à religião oficial, não é? E há também uma redução de carga horária dos docentes. Aqui há uma certa vulgarização do ensino secundário, não é? Que na concisa gestão do presidente Coutinho tinha sido tonificado. Pode avançar? Então, vejam só o que o Fritz Miller fala sobre esse esvaziamento das ciências naturais. Ele diz ele, né, isso é tirado da vida de Fritz Miller, narrada por ele mesmo, que está disponível online. Né? Como professor de ciências naturais, nesta condição de naturalista, eu lecionei zoologia apenas um ano. Vejam só que é uma experiência muito curta, tendo encontrado atentos alunos. A pequena aparelhagem para física e química, que há pouco tempo tinha chegado da Alemanha, foi vendida por uma bagatela. O meu incipiente jardim botânico logo desaparecia novamente debaixo do mato. Né? Então, perceba que ele mesmo relata esse esvaziamento que se deu aí das ciências naturais no Liceu Provincial. Vamos avançar? Então, eu queria falar aqui de toda uma polêmica que Fritz Miller sustentou aqui nos jornais. Tá? Você sabe que os jornais também são divididos. Né? Então, aqui você tinha o jornal mercantil, que era ligado aos estabelecidos, né? E você tinha também o Despertador, que era o jornal que dava voz aos outsiders. Né? E o Despertador geralmente traduzia artigos publicados no jornal alemão Kolonie Zeitung, que era editado em Joinville, se não me engano, não é? Joinville. Blumenau tinha Blumenau Zeitung, né? E esse era de Joinville. Então, o jornal Despertador vai dar espaço para o Fritz Miller, não é?
E aí há vários artigos publicados em que ele contesta, ele ficou indignado com esse desmonte do liceu, não é? Todo esse processo que o atingiu mais diretamente, porque ele era o professor dessas disciplinas. Né? Então ele diz o seguinte, discutindo aí justamente aqui a volta dos jesuítas italianos. Tá? Os jesuítas voltam, é a segunda onda dos jesuítas, eles vêm de São Paulo. São Paulo é italiano. Os jesuítas eram divididos no Brasil. Tá? No sul eram alemães, depois aqueles que fundam o Colégio Catarinense, que eram alemães, eram alemães mesmo, né? Os jesuítas do sudeste de São Paulo eram italianos e do nordeste eram portugueses, que vieram após a proclamação da República em Portugal. Bem, então, ele vai assinar como o Turingo porque ele tinha nascido lá na província da Turíngia, né? O João Vúria, que é especialista que nos ajudou ali a identificar. Né? Então, ele vai usar esse pseudônimo para criticar os jesuítas, não é? E para colocar uma posição aí desse grupo outsider. Ele diz: a introdução dos jesuítas é uma questão flagrante que tem mais ocupado a imprensa catarinense neste último tempo. E não poderá deixar de ter as mais sérias consequências para a colonização. Então, tem toda uma questão da defesa dele da colonização estrangeira, que não está aqui. Ele diz: é um absurdo inqualificável chamar ao país colonos protestantes e confiar ao mesmo tempo a direção da instrução secundária a uma sociedade, ele está se referindo à Companhia de Jesus, ou à Sociedade de Jesus, que foi gerada pela intolerância e instituída com o fim expresso de combater o protestantismo. Né? É claro que ele tem razão, os jesuítas foram criados em meados do século XVI para combater a onda protestante que estava tomando conta da Europa. Né? Mas sobre os jesuítas eu não quero, que há muito tempo, depois de Pombal, e depois tem toda a maçonaria no século XIX, vai também falar, tem todo um debate, né? Em Portugal é muito amplo. Mas, enfim, eu vou fechar aqui, né? Procurando sublinhar duas ideias. Tá? Primeira ideia, a breve atuação do professor Fritz Miller como professor, docente da Academia de Ciências Naturais, representou uma ruptura, uma brecha na tradição do ensino secundário de corte literário em Santa Catarina e no Brasil. Tá? Esse texto que eu fiz referência aí foi publicado como capítulo de um livro sobre o ensino secundário no século XIX. Você não tem no Brasil uma experiência diferente de cunho científico como foi feita aqui no liceu, em que o Fritz Miller teve, evidentemente, grande liderança. Né? Esse ali, ó, a instalação dos gabinetes de Química e Física e o Jardim Botânico, isso é algo definitivamente novo no conjunto. E em nível europeu também, né? Em nível europeu, onde dominava também dominavam os estudos literários. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para o conjunto, né? Para o conjunto da história do ensino secundário. Efetivamente, não foi nem com a República que as ciências adentraram ao currículo. Nós tivemos que esperar no Brasil a reforma de 1931, a reforma Francisco Campos, que aí sim vai dar visibilidade à ciência. Então, né, vejam como o Fritz Miller já faz algo isolado, mas muito importante. Segundo lugar, eu queria, para terminar, falar um pouco da excepcionalidade da atividade científica e da atuação docente. Não é? A história que muito tempo estudou somente estruturas, né, mais abstratas, começa, como faz o Marcelo agora, a biografia, não é? Ver o indivíduo mais concretamente. E a história vem dando visibilidade aos indivíduos excepcionais, né? Certo? Aos indivíduos desviantes, né? Então, aí eu situaria o Fritz Miller. Eu acho que valeria a pena assim, aprofundar essa relação entre a ciência e a docência. Tá?
Ok, era isso. Muito obrigado pela atenção.